Olá, meus caros cursistas, como estão? Tudo bem, né? E aí, como foi nossa primeira semana de estudos? Animados para a continuação do nosso curso? Hoje iremos abordar o princípio básico de funcionamento do CLP e entraremos na programação dos controladores lógicos programáveis. Conheceremos algumas formas de programar e a norma IEC 61131-3. Então, sem mais delongas, vamos trabalhar. Pois bem, nosso objetivo nesse tópico é reconhecer variáveis digitais e analógicas, diferenciar as entradas e saídas digitais e analógicas, identificar os módulos de entrada e saída digital e analógica. Num processo estão presentes variáveis digitais, as famosas discretas, e variáveis analógicas, as contínuas. Entende-se por variável analógica aquela que varia continuamente em função do tempo, como, por exemplo, a temperatura de uma sala, a qual posso assumir qualquer valor dentro de determinada faixa. Já as variáveis digitais assumem situações binárias, como, por exemplo, motor ligado ou desligado, presença de uma pessoa ou não. Para que o CLP, através de um programa, controle adequadamente um determinado processo, é necessário que o mesmo possua dispositivos de entrada e saída compatíveis com as variáveis do processo e com as estratégias de controle desejadas. Bom, vou começar a falar sobre as entradas digitais. Apesar das variáveis físicas, tais como temperatura, pressão, força, massa, terem comportamento analógico, a maioria dos processos são controlados através de informações digitais, provindas de sensores, botoeiras, chave fim de curso, termostato, pressostato, tornando as entradas digitais mais presentes e mais utilizadas em CLPs. As entradas digitais de um CLP são aptas a identificar a presença ou não de um sinal elétrico provindo de um determinado dispositivo, dentro de uma determinada faixa de valores, conhecendo a presença do sinal, mas não a sua amplitude. Então, alunos, as entradas digitais reconhecem a presença do sinal e não a sua amplitude. Seguindo, os valores de tensão mais utilizados em entradas digitais são 24 volts de corrente contínua e 110 a 220 volts de corrente alternada. Falando um pouco agora sobre as entradas analógicas de um CLP, essas são geralmente empregadas em processos que existe um controle mais preciso, identificando e atualizando a cada varredura o valor instantâneo da variável de entrada. As principais variáveis físicas medidas por entradas analógicas são temperatura e pressão. Para isso, são utilizados dispositivos tais como sensores de pressão e termopares, que convertem as variáveis físicas em sinais elétricos proporcionais cujas amplitudes são reconhecidas pelas entradas analógicas do CLP. Já aqui, meus alunos, você percebe que é a amplitude responsável pela entrada analógica. Esses sinais elétricos podem ser de tensão ou corrente, cuja faixa de valores mais utilizada é, respectivamente, de 0 a 10 volts de corrente contínua e de 4 a 20 miliamperes. Vamos definir agora as saídas, começando pelas saídas digitais, pois são as mais utilizadas em CLPs devido à sua simplicidade, uma vez que essas poderão assumir somente duas situações, acionada ou desacionada, 0 ou 1. Quando a saída digital está desacionada, essa se comporta como uma chave aberta, desenergizando o dispositivo atuador. A comutação das saídas poderá ser a transistor ou a relé, aplicando no dispositivo atuador a tensão fornecida à saída, geralmente 24 corrente contínua, 127 corrente alternada ou 220 corrente alternada. Vamos definir agora as saídas analógicas. Temos que são geralmente utilizadas em processos que exigem um controle mais preciso, como disse anteriormente, ajustando o funcionamento dos atuadores às necessidades do processo. Os sinais elétricos das saídas analógicas poderão ser tensão ou corrente, cuja faixa de valores mais utilizada é 0 a 10 corrente contínua, 4 a 20 miliamperes. Dessa forma, os atuadores receberão das saídas analógicas sinais elétricos variáveis, não apenas energizando os equipamentos, mas principalmente definindo a intensidade da sua atuação no processo. Vem aqui no slide. A figura mostra uma placa do circuito eletrônico de um micro CLP comercial, no qual podemos observar em sua parte inferior os terminais de entradas digitais, com chaves
tácteis e conectores. Em sua esquerda, os terminais de saída digitais ligados a uma placa de relés. Na parte superior, os terminais de entradas analógicos, ao lado do potenciômetro. E no centro, o microprocessador. O sistema é completado por uma placa IHM, que é a interface homem-máquina. Instalada à direita da placa principal através do cabo FAT, com o teclado para a entrada de dados e comandos do display do LCD, para visualização de dados e comandos. Então, vamos agora, meus alunos, identificar e diferenciar os dispositivos para entradas e saídas analógicas e digitais de CLP e relacionar os diferentes dispositivos de entrada e saídas com as diferentes estratégias de controle. Bom, dependendo das características, aplicações e classificações do CLP, esses poderão assumir entradas e saídas compatíveis com diversos dispositivos, visando identificar adequadamente as variáveis do processo, bem como atuar no mesmo. Falando um pouco sobre os dispositivos para entradas digitais. Os dispositivos para entradas digitais deverão fornecer ao CLP informações elétricas binárias, correspondentes aos dois níveis diferentes de tensão, respeitando a especificação de valores do CLP, como, por exemplo, podemos ter 0 volts para baixo nível, desativada, e 24 volts para alto nível, ativada. Vamos à figura. Na figura, nós mostramos o exemplo de dispositivos para entradas digitais. Temos o 1, interruptor, o 2, uma botoeira, o 3, uma chave fim de curso, o 4, termostato, o 5, um pressostato, o 6, um sensor indutivo. Então, com esses exemplos, nós vemos as entradas digitais. Vamos a um exemplo de aplicações dos componentes. Consideramos um CLP controlando um funcionamento de um elevador de carga. Nesse sistema existem botoeiras para chamar o elevador e para enviar carga para outro andar, bem como chaves fim de curso para detectar a posição do elevador em cada andar. Dessa forma, considerando os contatos das botoeiras e as chaves fim de curso normalmente abertas, se pressionarmos as botoeiras ou o elevador tocar nas chaves fim de curso, o CLP receberá um sinal elétrico correspondente à amplitude da tensão que alimenta o circuito de entrada. Essa informação elétrica é interpretada pelo CLP em função do programa como uma solicitação para subir ou descer o elevador ou parar em determinado andar. Vamos agora analisar os dispositivos para entradas analógicas. Deverão ser compatíveis com as entradas analógicas do CLP. Em relação ao tipo de sinal, corrente ou tensão, e faixa de valores desse sinal, fornecendo ao CLP sinais elétricos variáveis, proporcionais à variação da grandeza física que está sendo medida. Vou mostrar para vocês na figura. Aqui, como exemplo de dispositivos de entradas analógicas, temos o 1, um potenciômetro, no 2, um sensor de pressão, no 3, um termopar, no 4, um sensor de vazão e no 5, um sensor de distância. Como exemplo de utilização desses dispositivos em tela, temos, considerando o CLP controlando a temperatura de uma sala. Se utilizarmos um termostato regulado para 20 graus, acoplado a uma entrada digital, o CLP terá apenas duas informações de temperatura, abaixo de 20 ou acima de 20, o que permite a utilização de estratégia de controle on-off, que é liga-desliga, mas não permite a utilização de estratégia de controle mais sofisticado, como uma proporcional, integral ou derivativa. Porém, se utilizarmos um termopar acoplado a uma entrada analógica, o CLP receberá informações instantâneas da temperatura, interpretando, além do valor atual, a intensidade das variações. Isso permite um controle mais preciso da temperatura, onde, dependendo da saída do CLP, poderão ser utilizadas estratégias de controle proporcional, integral ou derivativo. Seguindo, alunos, vamos falar agora dos dispositivos para saídas digitais. Falamos das entradas, agora vamos entrar nas saídas. Como as saídas digitais comportam-se como chaves abertas ou fechadas, podemos utilizá-las como comutar um circuito elétrico de tensão compatível com os terminais do CLP e com os equipamentos elétricos conectados à saída, acionando ou desacionando. Entretanto, o CLP é um equipamento lógico, projetado para acionar pequenas cargas elétricas, geralmente dispositivos eletromecânicos ou eletrônicos de acionamentos, tais como contadores, lâmpadas de sinalização.
software starters, válvulas eletrohidráulicas ou eletropneumáticas, capazes de acionar cargas elétricas de maior potência. Vou mostrar para vocês na figura o seguinte, conforme a figura, vemos no 1 um contator, no 2 um software starter, no 3 lâmpadas e no 4 válvulas eletrohidráulicas. Vou falar para vocês agora um exemplo de aplicação. Como aplicação, podemos citar um CLP controlando o funcionamento de um sistema de bombeamento de água. Vamos lá, preste atenção. Esse sistema possui sensores de nível, motobomba principal, motobomba reserva e lâmpadas de sinalização que indica a caixa d'água vazia e motobomba reserva em funcionamento. Para o acionamento dos motores são utilizados contatores, já as lâmpadas de sinalização são acionadas diretamente pelo CLP. Note que os equipamentos elétricos controlados pelo CLP, motobombas e lâmpadas, possuem somente 2 estados operacionais diferentes, ligado ou desligado, em função das suas características. Dessa forma, as saídas digitais do CLP manterão ligado ou desligado os contatores responsáveis pelas partidas dos motores, bem como as lâmpadas de sinalização, caracterizando a estratégia de controle on-off, diferentemente do exemplo do ar-condicionado anteriormente. Avançando, vamos falar agora dos dispositivos para saída analógica. Esses recebem do CLP sinais elétricos variáveis de tensão ou corrente, controlando a atuação de um equipamento elétrico. Como exemplo, temos o controle de temperatura, controle de nível, controle de rotação dos motores elétricos, entre outros. Para isto, são necessários circuitos ou equipamentos eletrônicos auxiliares que recebem informações analógicas do CLP, atuando diretamente no funcionamento dos equipamentos elétricos, como, por exemplo, um conversor de frequência, equipamento eletrônico destinado ao controle de rotação dos motores de indução. Vou mostrar para vocês na figura. Na figura está o conversor de frequência. Vou situar vocês de como é aplicado. Consideramos um CLP controlando a rotação de uma esteira transportadora acionada por um motor elétrico de indução. O acionamento do motor é realizado através do inversor de frequência. Dessa forma, se o CLP enviar um sinal elétrico variável de 0 a 10 volts de corrente contínua ao conversor de frequência, este, em função da parametrização escolhida, ajustará a velocidade do motor de um valor mínimo a um valor máximo, em resposta à solicitação do CLP. Bom, meus alunos, iniciaremos agora o estudo sobre a programação de CLP. Particularmente, creio ser a parte mais interessante do curso. Iniciaremos o estudo sobre os modelos de programação nessa aula e aprofundaremos sobre a linguagem mais utilizada, a ladder, na próxima aula. Hoje vou fazer um panorama das linguagens usuais, sendo o objetivo e reconhecer as diferentes estruturas de linguagem para a programação do CLP. A programação de um CLP está diferentemente relacionada às configurações de instalação, diretamente relacionada, Portanto, o primeiro passo é definir as entradas e saídas que serão utilizadas no processo, bem como os dispositivos a elas conectados. Após isso, a implementação de um programa poderá ser iniciada, a qual utilizando-se da lógica combinacional ou sequencial e relacionará as informações de entrada resultando em ações de saída. Bom, existem diversas linguagens de programação para CLP, as quais, utilizando um conjunto de símbolos, blocos, figuras, comandos, entre outras, permite ao programador manifestar as relações entre as entradas e saídas do CLP. Na atual geração de CLP, são empregadas linguagens de alto nível, que possuem uma série de instruções de programação pré-definidas. Isto aproxima as linguagens de alto nível de uma linguagem humana, facilitando assim o trabalho do programador. As chamadas linguagens de programação de baixo nível, ou linguagem de máquina, exige uma maior habilidade do programador, o qual necessitará uma boa compreensão do hardware do equipamento, programando bit a bit, como é o caso de uma linguagem assembly. Vou mostrar para vocês na figura. Nessa figura, a amostra da estrutura de 3 linguagens de alto nível diferentes, utilizadas em programação de CLP, blocos lógicos, descritiva e ladder. Observe que ambas apresentam o mesmo programa, onde a saída digital Q1 estará fechada somente se as entradas digitais I1 e I2 estiverem em alto nível ao mesmo tempo.
Ou seja, se 1 e 2 estiverem ligadas, ao mesmo tempo, Q1 será energizado. Notem que a linguagem ladder reproduz a estrutura de um diagrama elétrico, na qual a combinação de contatos abertos corresponde às entradas, permitirá energizar uma determinada carga, que corresponde à saída. Em função da proximidade da linguagem ladder com a lógica de relés, amplamente utilizada no surgimento dos CLPs, essa tornou uma linguagem mais empregada pelos fabricantes de CLPs. Como disse anteriormente, a linguagem ladder será estudada na próxima aula, pois ela deve ter uma maior atenção. Continuaremos agora o nosso assunto com um tema que surgiu para colocar um padrão na indústria, a IEC, International Electrotechnical Commission. A IEC é um grupo de trabalho que surgiu em 1979 para este propósito, pôr um padrão na indústria. Esse grupo tinha como objetivo analisar o projeto completo dos CLPs, inclusive o hardware. O projeto de instalação, teste, documentação, programação e comunicação. Este grupo designou 8 frentes de trabalho para desenvolver as diferentes partes do padrão para CLPs. Só a título de curiosidade, a IEC é dividida em partes. A 61311, que é informações gerais, 61312, que são requisitos de hardware, 61113, que são a linguagem de programação, a que iremos estudar agora, a 61114, que é a guia de orientação do usuário, e a 61115, que é a parte de comunicação. Então, podemos perceber que foi criada uma força-tarefa para padronizar todo o processo e facilitar a vida do usuário do sistema. Ainda está em fase de elaboração mais 3 IECs. A adoção da IEC 61113 pelos diversos fabricantes de sistemas de controle é uma realidade inegável. Assim, como todo profissional da área, seja técnico ou engenheiro, deve conhecê-la. Hoje, a IEC 61131-3 é o único padrão global para a programação de controle industrial, que consiste na definição da linguagem, que é a função gráfica de sequenciamento, usada para estruturar a organização interna de um programa, e de 4 linguagens, sendo 2 textuais, lista de instrução e texto estruturado, e 2 gráficas, que são diagramas de blocos de funções e diagrama ladder. Bom, meus alunos, cabe ao projetista programador escolher a linguagem que melhor se adapta ao seu sistema. Daí a necessidade de conhecer um pouco de cada uma. Não faz parte do nosso estudo detalhar cada uma delas. Vamos estudar mais adiante a ladder, que indiscutivelmente é a mais usada. Vou falar agora para vocês um pouco sobre a função gráfica de sequenciamento. A função gráfica cria um raciocínio de organização, estruturação e fragmentação do problema. Por isso, vale a pena mostrar ela a vocês. Muito mais que uma linguagem, a função gráfica de sequenciamento descreve o comportamento do programa, seja ele sequencial, paralelo ou misto, além de organizar a sua estrutura interna, ajudando a decompor um problema de controle em partes gerenciáveis, enquanto mantém uma visão global da solução do problema. Vou direto ao exemplo para compreender o que estou dizendo. Deseja-se implementar um sistema de controle para um tanque misturador simples, como mostrado no esquema. Ao pressionar o botão liga BL, a válvula de entrada VE é acionada e o tanque começa a encher. Beleza. Quando o sensor de nível alto SNA for atingido, a válvula de entrada VE é fechada, ligando o motor de agito, que permanece ligado por 10 segundos. Em seguida, a válvula de saída é ligada. Quando o sensor de baixo nível SNB for acionado, o ciclo recomeça. Se o botão desliga não for pressionado, o ciclo continua. Bom, agora eu vou explicar para vocês o diagrama de blocos desse problema proposto no slide anterior. No passo 1, inicia-se com o botão liga. No passo 2, o tanque começa a encher. O sensor de nível alto atua. No passo 3, no passo 3 é a agitação. O tempo de agitação começa a ser contado. No passo 4, esvaziar o tanque. O sensor de nível baixo atua e o sistema inicia-se novamente o processo. Caso deseje-se encerrar
aciona-se o botão desliga. Como podemos ver, é bem trivial, mas de grande valor para desenvolvermos o modelo de organização do sistema. Para finalizar nossa aula, estudaremos um pouco sobre o IHM, que é a interface homem-máquina. Pois bem, esse componente utilizado em larga escala nas indústrias nada mais é do que uma tela, que pode ser uma touch ou não, mas que vai possibilitar qualquer ser humano interagir com as funções e tarefas das máquinas. Entendendo o conceito do que é uma IHM, é o seguinte: e se pararmos para analisar, esse aparelho está presente em nossa vida em muitos momentos e nem nos damos conta. Quer ver só? Você está em frente do seu computador, terminando aquele relatório e deseja imprimi-lo. Você certamente entrará na função imprimir e terá ali um botão imprimir e com um passo de mágica o documento será liberado para a sua impressora. Pois bem, sua tela de computador nada mais é do que uma IHM, pois nela é apresentado ícones com ações e que sem eles você teria que fazer uma impressão por meio de uma programação direta no seu sistema operacional. Portanto, uma IHM está presente em muitos momentos e ações da sua vida sem ser só nas máquinas e linhas de automação das empresas. No seu dia a dia, vamos encontrar um IHM nos caixas eletrônicos, no celular, micro-ondas, na TV. Bom, resumindo, essa tecnologia, toda e qualquer tela que te mostre janelas, ícones, informações fáceis de ser compreendidas e executadas, essas são as nossas IHM. O IHM facilita a comunicação entre o humano e a máquina, tornando o usuário capaz de executar funções desejadas. Mas o IHM não permite alterar a programação da máquina. Depois que a máquina foi programada com todas as funções desejadas, o IHM também precisa ser programado e alimentado com as devidas informações. O profissional da automação se faz necessário aqui para programar a máquina e para fazer a integração com o IHM. Vou mostrar para vocês aqui. Na figura temos uma IHM. Podemos observar que possui vários botões como touchscreen, vários botões, tanto como touchscreen, como botoeiras e até uma chave de segurança. Essa chave permite bloquear a IHM. Somente o operador responsável executa alguma operação no processo. A IHM recebe a programação vinda do CLP e supervisiona várias funções dos diversos equipamentos de produção. Fazer a esteira andar ou parar, fazer o elevador levantar ou abaixar. Bom, entre outras. Assim, meus alunos, o programador alimentou a IHM com as informações necessárias para facilitar a vida dos demais funcionários. Se um funcionário precisar verificar o status de algum equipamento, por exemplo, se ele está em funcionamento ou não, ele poderá usar a IHM para obter essa informação. O IHM permite monitorar, gerenciar e analisar informações a fim de verificar se algo pode ser melhorado e buscando maior eficiência nos equipamentos. Permite também a detecção de problemas e falhas, auxiliando na tomada de decisões. Esta é a etapa de uma visão geral sobre a utilização do IHM, focando a sua integração com o CLP. Bom, meus caros alunos, por hoje é só. Na próxima aula, vamos falar da linguagem ladder. Resolverei alguns exercícios para compreender a lógica de programação. Essa aula foi muita teoria, mas na próxima terá ação. Não deixe de comparecer. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Estou disponível no e-mail e no nosso ambiente virtual para sanar qualquer dúvida, sugestão ou críticas. Bom, como da última vez, deixar o pensamento do dia. No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Tá aí a frase do nosso Ayrton Senna. Um forte abraço a todos e fique com Deus. Até a próxima.